Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na sua casa, de receber de Ti, ó Pai, o entendimento e a sabedoria que vem do Sua palavra, Senhor. Usa, Senhor, o menor dos Teus vasos, Senhor, para trazer o entendimento e trazer a palavra ao Teu povo, Senhor. Ó Deus, abre os corações para que possamos entender da Sua mensagem, Senhor, e abre os nossos ouvidos para que possamos receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Daí fica um pouco mais rápido. Oi? Bom, quem está com a palavra de Deus? Esqueceu o óculos? Quem está com a palavra de Deus, abre ela em Malaquias capítulo 2. Se vocês quiserem, podem todos se sentar, que a gente vai fazer uma leitura mais extensa. Essa mensagem, vocês podem sentar. Essa mensagem, eu queria ter pregado ela ontem, mas é a continuação da mensagem que foi pregada na quinta-feira, continuação do livro de Malaquias. Como nós vimos na quinta-feira, Malaquias é um profeta levantado por Deus para expor ao povo os erros que eles estavam cometendo ao fazer o culto a Deus. Nós vimos também a diferença entre o culto público e o culto individual. E justamente o primeiro capítulo de Malaquias nos ensina sobre o culto individual, aquele que nós fazemos com Deus no nosso dia a dia, aquele culto que nós fazemos dedicando cada minuto do nosso tempo, cada expressão da nossa vida, o trabalho, o estudo, a casa, os filhos, tudo dedicado ao Senhor. Isso é o nosso culto individual. E o livro de Malaquias, ele fala sobre os erros que o povo estava cometendo quando fazia o seu culto a Deus. E o capítulo 2, ele vai falar diretamente aos sacerdotes, a quem faz alguma coisa na casa de Deus. E também o capítulo 2, ele se refere mais especificamente ao culto público, ou seja, a reunião que a gente faz dentro do templo para comunhão, adoração, oração e ouvir a palavra de Deus. E começa assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre vossos rostos, esterco de vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança com
temesse. Então temeu-me e assombrou por causa do meu nome. A lei da verdade escreve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho e muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. E por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Até aqui. O segundo capítulo de Malaquias nos mostra a indignação de Deus com relação aos sacerdotes. E nos mostra também uma verdade poucas vezes citada nos cultos, poucas vezes citada nos dias de hoje: a extinção dos levitas. Deus, Ele coloca como que foi feita a aliança sacerdotal com Levi. Lá nos tempos de Gênesis, quando Josué e Arão foram colocados como os líderes da igreja, Arão era o sacerdote, foi colocado como sacerdote na casa de Deus, e toda a sua descendência seria também sacerdote. E como ele era da tribo de Levi, a tribo de Levi ficou incumbida de prover sacerdotes para a casa de Deus, prover sacerdotes para o templo. Então, o sacerdote, ele não tinha opção nenhuma na vida. Se ele era filho de um sacerdote, ele também seria. Assim como o contrário também era válido. Se alguém era de outra tribo e queria ser, eu tenho um chamado para ser levita. Não, isso não existia. Se você não era da tribo de Levi, e se você não era descendente de alguém da tribo de Levi, você não poderia ser sacerdote. E Deus coloca a maneira como os sacerdotes daquela época estavam fazendo na casa de Deus o culto. O culto estava sendo feito de maneira errada, de maneira desleixada, de maneira mal feita pelos sacerdotes. Porque, como nós vimos no capítulo 1, na quinta-feira, eles faziam de maneira tão errada, faziam com tão pouca fé, faziam com tão pouca dedicação, que Deus não se agradava daquilo. E por Deus não se agradar, as bênçãos não eram recebidas, as petições não eram respondidas, os pecados não eram perdoados. Então o povo começou a se corromper, e ao serviço na casa de Deus, dessa forma, começou a se tornar enfadonho, começou a se tornar cansativo. Vir à casa de Deus se tornou uma tarefa cansativa. A gente termina o capítulo 1 com a frase: que canseira. No versículo 13 do capítulo 1 ele diz: eis aqui, que canseira. Porque a palavra de Deus, a seguir os mandamentos de Deus, por culpa do próprio homem, estava sendo feito de forma errada. Então Deus não estava mais se alegrando do seu culto, Deus não estava mais se alegrando da sua adoração. E quando ele não se alegrava da adoração, era melhor nem que
porque chega aqui no capítulo 2 e ele fala: e não ouvistes e não propusestes no vosso coração dar honra ao meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Essa frase, ela tem dois significados. Eu amaldiçoarei as suas bênçãos, quer dizer que tudo que você tem, tudo que você, sacerdote, você que tem algo, faz algo na igreja, tudo que você tem, Deus vai transformar em maldição, porque você não está fazendo de maneira correta, você não está adorando de maneira correta. A segunda interpretação desse texto diz que a sua bênção será amaldiçoada, ou seja, o pastor ou o sacerdote ou o obreiro que impõe suas mãos sobre alguém para abençoar, essa bênção será maldição, se transformará em maldição. A mão que você se impõe sobre alguém, ao invés de abençoar, você está amaldiçoando. É isso que Deus estava querendo dizer aos sacerdotes, e é isso que Deus está querendo dizer à igreja de hoje, a igreja pós-modernista em que nós vivemos. Muitos pastores, ao impor as suas mãos sobre o povo, ao invés de liberar bênção, ao invés de liberar salvação, ao invés de liberar justiça, estão liberando maldições, porque estão com suas mãos sujas. A palavra de Deus fala que o santo deve levantar mãos santas. Mãos santas quer dizer o quê? Mãos sem sangue, mãos que não requerem sangue de ninguém. Se alguém, por sua causa, se desvia dos caminhos do Senhor, se alguém por uma palavra sua se desvia dos caminhos do Senhor, morre espiritualmente, você se torna um homicida, e as suas mãos ficam cheias de sangue. Mãos santas abençoam, mãos com sangue mandam maldição. Por isso a gravidade dos tempos de hoje, dos tempos onde o Evangelho foi totalmente humanizado, foi totalmente relativizado. Tudo que era pecado não é tão pecado assim, e nós colocamos coisas dentro do culto que não foi mandado fazer. Deus não mandou colocar muitas coisas dentro do culto público, e nós colocamos achando que aquilo é louvor a Deus. Nós colocamos danças, nós colocamos peças teatrais como maneira de adorar a Deus, como elemento do culto. Nós podemos sim fazer um culto evangelístico com uma peça de teatro. Nós podemos sim ir a uma praça e fazer uma apresentação com uma dança ou alguma coisa, mas que aquilo não seja um culto, que aquilo seja algo específico, porque tem coisas que não se encaixam num culto, porque o culto
fazer aquilo que Deus não mandou. Existem regras, assim como eu preguei desde a primeira vez. Eu disse para vocês, isso daqui é um livro de regras para a nossa vida. É um livro de regras do jogo que nós estamos jogando, da corrida que nós estamos correndo. Não adianta nós corrermos a corrida, nós jogarmos aquele jogo, se nós não conhecemos as regras. Porque de repente você vai tomar um cartão amarelo, você vai tomar um cartão vermelho, você vai receber uma falta, e você vai perguntar, mas por quê? Por que eu estou sendo penalizado? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha vida não vai para frente? Por que o meu emprego não dá certo? Por que meus projetos não vão para frente? Porque você não leu o livro de regras. E daí nós fazemos o culto, a gente vem à casa de Deus só no momento que dá certo. Hoje nós estamos num culto num sábado. Muitas pessoas poderiam estar aqui na igreja. Eu não sou de lamentar sobre pessoas que não vêm à casa de Deus. Talvez por isso que eu filmo todas as pregações, eu ponho no YouTube, e quem quiser, quem tiver mais curiosidade, quem tiver mais vontade, que assista. Mas a palavra de Deus nos alerta que a sede pela palavra, a sede pela comida que é a palavra de Deus, ela tem que partir de nós. Estamos à frente de uma obra, porque se nós damos ao povo apenas uma sopa rala, apenas o evangelho que Deus só dá misericórdia, que Deus vai fazer tudo na sua vida, que Deus vai trazer prosperidade, que Deus vai trazer riqueza, que Deus, isso é o tipo de promessa, esse é o tipo de palavra que ensina o povo a não ter fome dele, porque de qualquer maneira você vai ser abençoado. Todos falam sobre prosperidade, mas ninguém fala o que é preciso fazer para ter essa prosperidade. Todos falam em Jeová Jiré, mas ninguém fala do que significa Jeová Jiré, a provisão do Senhor, a provisão que o Senhor faz para ele, para que o povo possa adorá-lo. Quem veio ontem ouviu o que significa a palavra Jeová Jiré. Ela foi traduzida pela metade pelos pastores de hoje em dia. Jeová Jiré não quer dizer somente Deus proverá. A palavra Jeová Jiré quer dizer Deus proverá para si a forma de você adorar a Ele. Você fala, Deus, eu não tenho como ir à tua casa. Deus proverá um transporte para você ir à casa dele. Você fala, Deus, eu não tenho um emprego, não consigo dar o dízimo na sua casa. Deus proverá um emprego para que você possa ser provedor da sua casa e dar o dízimo na casa de Deus. Deus, eu não consigo trazer pessoas à minha casa para falar de ti, porque a minha casa é alugada. Deus vai te dar mais conforto para que você possa espelhar essa felicidade para que outras pessoas possam ver, e assim por diante. E nós somos maravilhados
nós ficamos apaixonados pela mensagem leve do Evangelho, pela mensagem relativizada do Evangelho. Venha como está, de qualquer forma. E a mensagem para por aí. Não é simplesmente venha como está, mas na hora que você o aceitar, seja transformado e se transforma em outra criatura. Essa parte que a gente falou. Existe uma ilustração, um desenho animado, um pouco antigo, que mostra um homem que aceitou Jesus e começou a carregar a sua cruz. E tinham vários homens carregando suas cruzes num longo caminho. Ele começou a ficar cansado, seus ombros começaram a doer. Então ele teve uma ideia: essa cruz está muito grande, eu vou cortar um pedaço dela aqui, ela vai ficar um pouco menor. Daí ele corta um pedaço da ponta da cruz, ela fica menor, ela fica mais leve, e o homem consegue andar mais. Alguns metros, alguns quilômetros à frente, ele se cansa novamente com aquela cruz. Ele se cansa novamente com aquilo que ele estava carregando. E ele para novamente, corta outro pedaço da cruz e segue mais um pouco. Lá na frente ele faz isso de novo, até um ponto em que ele está com uma cruz bem pequenininha, que ele nem sente que está carregando. E aqui eu ponho um parênteses: a igreja hoje em dia nem sente que é crente, nem sente, porque anda do mesmo jeito que o ímpio, porque come e bebe do mesmo jeito que o ímpio, porque se veste do mesmo jeito que o ímpio, porque faz festas e faz baladas e se diverte do mesmo jeito que o ímpio. No mundo, o pai tem uma grande preocupação da filha sair tarde de casa e voltar tarde para casa. E quando ela se converte, ele fala: glórias a Deus, a minha filha não vai mais sair à noite, ela vai chegar às 8, 9 horas em casa e eu vou ficar tranquilo. Não é isso que a gente vê cultos começando às 11 horas da noite para os jovens. Esses jovens vão para esses cultos que são mais baladas do que cultos, cultuam um outro Deus que não é Jeová, saem desse culto e vão ainda fazer não sei o que, beber, se divertir. E essa menina, que o pai tinha tanta preocupação no mundo porque ela chegava 11h30, meia-noite, agora que se converteu, está chegando 1, 2 horas da manhã. Ah, mas eu estava adorando a Deus. A quem que nós estamos enganando? Não estamos enganando Deus, e isso eu te garanto. Estamos enganando a nós próprios. Estamos relativizando, estamos cortando pedaços de nossa cruz. E daí, continuando a história, quando esse homem chega a um determinado lugar, tem um abismo muito profundo que não dá para pular. E ele está com aquela cruz, ele não sabe o que fazer. Ele olha para o lado, a pessoa que estava com a sua cruz inteira coloca a cruz em cima desse abismo e passa por cima. A cruz dele, de tanto ele cortar, não alcança mais o outro lado. Ele senta na beira do abismo e chora. Quantos de nós jovens, quantos de nós relativistas vamos sentar à beira do
assim que faz o culto para Deus. Eu sinto muito, mas não é assim. Sinto muito nada. Eu sinto muito pela forma como pessoas vão se perder, como pessoas vão perder suas almas. Por isso eu sinto muito. Agora, a forma como o diabo tem feito com as igrejas, é Deus que vai transformar. É Deus que vai pesar sua mão sobre pastores, sobre líderes, sobre pessoas que estão fazendo da igreja um circo, pessoas que estão fazendo do culto uma festa, pessoas que estão fazendo outras pessoas se converterem a um Deus estranho, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Mais uma vez eu falo isso: Deus não divide sua glória com ninguém, mas Ele não se põe na posição humana de brigar pela sua posição. Se eu começar a adorar outro Deus aqui, não vai cair um raio na minha cabeça. Eu não estou no Velho Testamento. Que bom que seria que se isso acontecesse. Era tanto raio, tanta igreja que eu vou te contar. Mas se eu fizer isso, se eu falar uma heresia em cima do púlpito, se eu trouxer algo estranho no meio do púlpito, no meio do culto, Deus sorrateiramente se abaixa e sai daquela igreja. Daí temos igrejas que acham que Deus está lá dentro, mas há muito tempo ele saiu. Há muito tempo ele saiu e não voltou mais, porque em Ezequiel 8 fala: a imagem de ciúmes entrou na igreja e Deus teve a sua honra dada a outro tipo de Deus. E como nós descobrimos isso? Como nós identificamos isso? Nós temos que buscar a base de nossas vidas na palavra. Existia um povo no tempo de Paulo que morava em uma ilha chamada Bereia. Os bereianos eram o povo mais difícil de se pregar para eles. Sabe por quê? Porque tudo que alguém vinha e dizia em cima dos púlpitos, eles pegavam os pergaminhos e confrontavam aquilo com a Bíblia, confrontavam aquilo que a pessoa estava falando com a palavra, e qualquer heresia, qualquer coisa fora da Bíblia, eles colocavam aquele pastor para fora da cidade. Que bom seria se nós tivéssemos uma gotinha de sangue bereiano, porque daí nós não seríamos como cachorrinho cachorrinho de enfeite. Sabe aquele cachorrinho que você põe para segurar a porta, que quando você bate nele ele faz assim, ó? Muitas vezes nós somos isso. Nós recebemos qualquer besteira que qualquer um fala e falamos amém. Por isso há tantos que ganham tanto dinheiro com o Evangelho. Nós não sabemos que servimos a um Deus que no momento aqui de Malaquias, ele fala: reprovarei a vossa semente e espalharei esterco nos vossos rostos. Quando ele fala reprovarei a vossa semente,
e ele fala de Levi, e ele fala dos sacerdotes. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias vem e reprova toda a linhagem levítica, toda a linhagem da tribo de Levi. Então, nesse momento, não há mais alguém que faça a ponte entre Deus e o homem. A aliança levítica é que o sacerdote seria a ponte que levava o sacrifício do homem até Deus. Somente ele poderia entrar no Santo dos Santos e prestar sacrifício em nome do povo. Malaquias vem e reprova os sacerdotes, tira os sacerdotes de dentro do templo, tira a função deles, eles não servem mais. Passa-se 400 anos de silêncio absoluto de Deus, onde não houve mais nenhum profeta inspirado por Deus para trazer a palavra. E 400 anos depois surge o primeiro profeta, João Batista, anunciando o último e verdadeiro sacerdote que iria fazer a ponte entre nós e Deus. Esse sacerdote é Jesus Cristo. E quando ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga e todo homem tem acesso direto à presença de Deus. Então, meu irmão, não precisa, se você está com uma dificuldade, não precisa a oração de um pastor famoso, não precisa a oração de um pastor milagroso, não precisa a oração ou a unção de alguém que foi buscar uma unção, um óleo lá em Israel. Não precisa de nada disso, isso é idolatria. O que nós precisamos é pôr o nosso joelho no chão, pôr o nosso rosto no pó, admitir e reconhecer os nossos erros, admitir e reconhecer as nossas dificuldades. Então eu virei do céu e sararei a sua terra. Não precisa de outra coisa, não tem fórmula mágica. Olha, vamos fazer assim, tem um projeto, tem um pastor lá não sei aonde, ele está fazendo de uma forma assim, assim, assado, ele multiplicou as pessoas na igreja, vamos fazer assim, aqui. Não, Deus não quer métodos, Deus não quer projetos, porque o culto já está, as regras já estão feitas. Nós precisamos apenas adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele fará o impossível. Aquele que é 3 vezes santo, quando ele vê uma igreja que realmente o adora, sem algo, nada visual, realmente o adora pelo que ele é e não pelo que ele faz, realmente o adora colocando ele acima de qualquer coisa em sua vida. Quando Deus vê uma igreja dessa, ele vai fazer prosperar de maneira absolutamente irreconhecível aos olhos dos homens. Mas somente quando essa igreja se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, é que eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Aí então veremos novamente milagres e maravilhas vindo dos céus, curas de pessoas realmente quebrantadas, porque é isso que Deus espera, quebrantamento
entrega total, não parcial, como nós lemos no capítulo 1. Vocês entregam a ovelha manca, a ovelha cega, e esperam que eu aceite normalmente. O que é a ovelha cega? É você dedicar somente aquele tempo que sobrou para Deus. É você se lembrar de Deus somente uma vez por semana, uma vez, a hora que lembra de ir na igreja. Ah, eu sou crente. Não. Ele mesmo fala no capítulo 1 de Malaquias: dá essa sua oferta ao governador e vê se ele aceita. Se porta da maneira que você se porta na presença de Deus, com o seu patrão, com o prefeito, com o presidente, na frente de um juiz. Se apresenta na frente de um juiz mal vestido, todo sujo, falando errado. E não estou falando do que o homem vê, estou falando de sujeira espiritual, estou falando de maltrapilho espiritual. Uma pessoa que as suas vestes estão sujas. Nossas vestes têm que estar brancas, sem mácula, sem pecado, para nós estarmos na frente do justo juiz. E mais uma vez, para terminar, mais uma vez eu falo aquilo que eu falei durante a semana. Nós não marcamos uma consulta com um psicólogo, uma consulta de emprego, uma entrevista de emprego, uma consulta no médico, e naquele dia, então, ninguém me incomode, ninguém me interrompa, eu vou desligar o celular, e nesse momento é só eu e o médico, é só eu e aquela pessoa. Nós fazemos isso, nós damos esse tipo de importância para as coisas da nossa vida, mas não damos esse tipo de importância para as coisas de Deus. Marque uma consulta com Deus, fale, tal dia, tal hora, eu tenho uma consulta com Deus, eu vou me fechar no meu quarto, eu vou me fechar no meu banheiro. Se tranque em algum lugar onde você consiga ter intimidade com Deus. Fale com Ele. Ponha o seu joelho no chão. Esses dias eu estava conversando com a pastora Dolores. O ato de pôr o joelho no chão tem dois significados. O primeiro significado é o de sujeição, é o de humilhação, quando você se abaixa e se coloca a cabeça praticamente entre os joelhos. Essa é uma posição de humilhação, de se colocar abaixo de qualquer coisa. E o segundo significado de estar de joelho é o incômodo que isso traz, é uma posição incômoda, é uma posição que traz dores nas costas, dores nos joelhos, ou seja, é um sacrifício. E é as duas coisas que Deus mais se agrada na hora que você vai adorá-lo: humilhação e sacrifício. Por isso que nós devemos dar prioridade a orar de joelhos. Na oração, seja específico. Não peça perdão a granel. Deus, Tu conheces todas as minhas falhas, perdoa todas elas. Não. Fale com Deus aquilo que Ele quer ouvir. Deus, eu agi assim. Deus, eu falei assim. Deus, eu menti assim. Deus, eu fiz isso e estou arrependido, Senhor. Aí Ele vai ver e Ele vai se compadecer de você, e Ele será justo.
porque Ele fará justiça se você estiver sendo injustiçado, e Ele será misericordioso, porque se você errou, Ele terá misericórdia e não dará a você a sentença que você merece. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, é com grande pesar, Deus, que eu me coloco como integrante da igreja do relativista que nós vivemos nesse mundo, Pai. Ó Deus, estamos tão enfadados, Senhor, de tanto servir do nosso jeito, e mesmo que servindo do nosso jeito, queremos que o Senhor responda às nossas orações, e dessa forma o Senhor não responde, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém, e nós acabamos falando sozinhos quando nos fazemos nossas orações, acabamos falando sozinhos, porque o Senhor nem nos ouve por causa da multidão de nossos pecados, e assim nos enfadamos, porque achamos que estamos fazendo para o Senhor, mas o Senhor não responde, então se torna algo cansativo, Pai. Se torna algo cansativo. Ah, Deus, servir ao Senhor em muitas igrejas, Pai, está se tornando, ou já é, algo cansativo. Ó Deus, mas trabalha em nossos corações, trabalha em nossas igrejas, trabalha em nossos pastores e líderes, Senhor, para que possamos, Deus eterno, tocar realmente o Teu coração com nosso real transformação, a nossa real regeneração, e assim começaremos a dar um culto verdadeiro ao Senhor. Assim começaremos a ser realmente adoradores de verdade, de um Deus de verdade. E aí, Senhor, conhecendo ao Senhor, a adoração será algo espontâneo, porque quando conhecemos a Ti, Pai, a adoração brota dos nossos poros, Deus. A adoração se torna um vício, se torna algo que não podemos ficar sem Te adorar, não podemos ficar sem nos prostrar diante de Ti, porque adoramos a Ti não por bênçãos que o Senhor pode nos dar, mas simplesmente porque o Senhor é Deus, e porque o Senhor é Deus, eu Te sirvo, nós Te servimos em nome de Jesus. Amém e amém.